queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Este é mais um dia que o Senhor estabeleceu para nós como igreja, como noiva apaixonada do Cordeiro, nos colocarmos na presença do Senhor, invocarmos a presença dEle, porque eu creio que o Senhor, Ele se faz presente nas nossas vidas, e esse dia estabelecido por Deus, eu tenho certeza que Ele tem algo especial para a sua vida. Basta nos conectarmos com o Senhor. E nessa manhã eu convido você para juntos, mais uma vez, adentrarmos na presença do Senhor, com os nossos corações voltados, nossos corações quebrantados e contritos diante da presença do Senhor. Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos 46. Salmos 46, a partir do versículo 1. Obrigado porque nós contemplamos a presença do Senhor. Que a Tua presença venha inundar os nossos corações neste dia, Pai. Queremos mergulhar nas Tuas águas, queremos sentir a presença do Senhor e a manifestação da Tua presença nas nossas vidas. Amém. Salmo 46, a partir do versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam como o seu inchar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará. E isso, bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa tomar posse de cada porção que está reservada para você, para mim e para você, na palavra do Senhor. Amém? Nesse momento nós vamos estar tirando um tempo para estarmos falando com Deus, estarmos orando, um momento de oração, um momento de você falar com o Senhor, um momento de você buscar direção nele, um momento de você atrair a presença do Senhor. Nesse momento, curva a sua cabeça, feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia, mais um dia estabelecido pelo Senhor, para nós exaltarmos o Teu nome, para nós bendizermos o Teu nome, porque não há outro digno, não há outro como o Senhor. Só Tu és Deus, Senhor. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas. E nesta manhã, nós queremos invocar a Tua presença. Queremos apresentar os nossos corações diante de Ti. Queremos confessar a Ti os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Nós clamamos ao Senhor pelo Teu sangue, que o Teu sangue esteja nos lavando, nos purificando de todo o mal, e que o Teu Espírito Santo venha nos convencer a cada dia, e nos levarmos para mais perto do Senhor. Nós queremos, Pai, nos achegar diante de Ti com os nossos corações limpos, com as nossas mãos limpas, diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, queremos apresentar ao Senhor nesse momento a nossa casa, a nossa família. Queremos apresentar ao Senhor os nossos parentes, os nossos entes queridos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando do Senhor,
Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, neste momento, nesta hora, apresentar os nossos corações a Ti. Nós queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Queremos nessa manhã exaltar o Teu nome, atrair Tua presença através da nossa adoração. Seja aí onde você estiver nesta hora, nos assistindo, atrai a presença do Senhor, se conecte a Ele nesta hora. Coloque a sua vida, diga frase de louvor, frase que engrandeça o nome do Senhor. Ah, Jesus, nós estamos reunidos nesse lugar porque nós cremos na Tua presença, estamos reunidos em Teu nome, Senhor. E nessa manhã, nós queremos Te adorar. Queremos Te adorar, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Poderoso Deus, Tu governas, Senhor. Tu governas sobre a terra, Tu governas sobre principados e potestades. Tu és o único e verdadeiro Deus, digno de ser louvado e adorado. Só Tu és, Senhor. Tua presença, Jesus, é o nosso alimento, Senhor. É o que nós precisamos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, não há outro, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Mais uma vez, declara ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o
seja a honra, seja a honra, seja a glória, e seja o domínio, Jesus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, Senhor, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, anseiamos por Ti. Minha alma anseia por Ti, 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 minha alma anseia por Ti. Ansiamos por Ti, Senhor. Seja o desejo do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, a Tua presença. Queremos Tua presença nas nossas vidas. Minha alma anseia e eu tenho sede. Eu tenho sede de Ti, tenho sede de Ti, tenho sede de Ti, tenho sede de Ti. Tenho sede de Ti, tenho sede de Ti, porque Tu és Senhor, Tu és Senhor absoluto, Tu governas, Pai, desde a fundação dos séculos. Tu és Deus acima de todos. Oh Jesus, Te adoramos nessa manhã. Como é bom estar na Tua presença, Pai. Como é bom cantar hinos que declaram a santidade do Senhor, que exalta e que bendiz o Teu nome. E nessa manhã nós vamos declarar: Tu és adorado nesse lugar. Você vai declarar aí na sua casa: Tu és adorado nesse lugar. Jesus, Tu és adorado aqui. Onde você estiver, declare: Tu és adorado neste lugar, Senhor. Nessa manhã Ele vai romper com os grilhões na tua vida. Ele vai romper com os grilhões tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que impede você de avançar como homem, como mulher de Deus. O Senhor vai romper, porque nós cremos que a adoração, ela quebra as cadeias, a adoração liberta. Então seja livre nessa manhã para adorar o Senhor. Declare Jesus, Jesus, Filho de Deus, Tu és digno, Tu és Jesus, Filho de Deus, cante, Tu és adorado nesse lugar, Tu és adorado neste lugar. Declare que Ele é santo, santo. Tu és santo,
Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez declare que Ele é santo. Tu és santo, Jesus, Filho de Deus, adorado, digno de ser adorado. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Não cansamos de dizer, de declarar e de entronizar o Senhor. Tu és adorado neste lugar. Nos envolva com tua presença, Senhor. Nos envolva com tua presença, Senhor. Manifesta a tua presença no meio de nós, da tua igreja, do teu povo. Lindo, Jesus, Filho de Deus. Tu és lindo, Senhor, lindo. Tu és lindo, Jesus, Filho de Deus. O Filho de Deus é digno de ser. Tu és adorado neste lugar. Adorado é o Senhor. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Como é bom, Pai, sentir tua presença. Como é bom, Jesus, desfrutar da tua presença. Obrigado porque através do teu sacrifício naquela cruz, nós temos acesso, livre acesso à presença do Pai. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Ah, Jesus, nos revela, Senhor. Nos revela, Pai. Aquilo, Senhor, precisa ser mudado em cada um de nós para que possamos de fato ser íntimos, Pai, ser íntimos do Pai, ser íntimos Teus. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser Teu amigo, quero comer no Teu prato, calçar os meus pés nos seus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 eu quero te abraçar. Eu quero muito você,
pegar tuas sandálias, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e me acalmar. La 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 la, e me acalmar. La 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 la. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração, te abraçar. La 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 la, e te abraçar. La 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 la. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar em teu abraço, te abraçar. La 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 la, te abraçar. La 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 la. Eu quero muito você, Jesus. Senhor, tu és o meu Senhor, meu Pai, meu Pai, meu Pai, quero o Senhor, meu Jesus. Como é bom estar na tua presença, Senhor. Que a tua presença, Pai, seja um lugar exclusivo nas nossas vidas, que possamos, Pai, priorizar a presença do Senhor nas nossas vidas, porque muitas vezes, Senhor, temos priorizado e buscado tantas outras coisas, mas nós precisamos. Receba nessa manhã o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, como aroma suave às Tuas narinas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que bom nos reunimos. Que bom estarmos na presença do Senhor. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos da palavra do Senhor. Nessa manhã eu quero estar falando um pouco sobre decreto. Ultimamente nós temos ouvido e temos vivenciado muito essa palavra, decreto, nesse momento de pandemia, esse momento de caos. Mas eu queria, antes de entrar no tema, eu queria encorajar você que nos assiste, você que nos escuta nessa hora, eu queria encorajá-lo a ler a palavra do Senhor, a buscar nessa fonte inesgotável tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que o teu espírito necessita nesse momento, tudo aquilo que o teu espírito necessita nesse momento. O Senhor tem uma resposta específica para cada um de vocês, para cada um de nós. Nós devemos mergulhar, devemos nos lançar, porque essa é a palavra do Senhor revelada a nós. Essa é a palavra de Deus viva e eficaz. Basta que demos um passo. Basta que você creia, que você busque ao Senhor de fato e de verdade, que o teu coração, que o teu espírito possa anseiar por essa palavra. Nós costumamos dizer, e temos ouvido muito durante esses dias,
que estamos todos no mesmo barco. Talvez você já tenha dito, por um momento eu me peguei dizendo isso para alguém, ouvindo isso de alguém e concordando. Estamos no mesmo barco, mas eu quero te dizer nessa manhã e nesse dia, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar. Guarde essa palavra, nós estamos no mesmo mar, mas nós não estamos no mesmo barco. E em meio à tempestade, tem gente enfrentando tudo isso aí, tem gente de iate, tem gente de prancha, tem gente de lancha, tem gente de barco, tem gente que está se valendo talvez de um pedaço de tronco ali, de alguma coisa, se valendo. Tem gente que está nas últimas. Tem gente que diante desse caos, diante dessa situação, não tem mais a quem recorrer, não tem mais a quem buscar, mas nessa manhã eu quero encorajar você a buscar a presença do Senhor. Busque o Senhor, busque o Senhor. Nós estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Mude essa chave aí, mude essa chave. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Para mim é um privilégio. É um privilégio. O pastor Josué me fez o convite para estar trazendo uma palavra, para estar à frente da escola bíblica, da EBD, neste dia. E para mim é uma honra e um privilégio muito grande poder compartilhar com você um pouco daquilo que o Senhor falou comigo através da sua palavra. O Senhor falou comigo, a palavra que Ele colocou em meu coração para este dia é decreto. Decreto. E assim, existem decretos humanos, existem decretos divinos. Decreto é uma palavra proferida por alguém que exerce autoridade. Decreto é uma palavra proferida por alguém que exerce autoridade. E desde que esses decretos não vá de encontro aos princípios eternos, aos princípios bíblicos, aquilo que nós cremos, nós devemos cumpri-los. Nós devemos cumpri-los. Quem é autoridade sobre as nossas vidas? Os nossos pais, os nossos líderes espirituais, os nossos pastores, as nossas lideranças, talvez seu patrão, nosso patrão, prefeito, governador, presidente, e nós estamos debaixo de decretos. Estamos debaixo e vivemos debaixo de vários decretos. Um exemplo de um decreto que hoje está bem em evidência é um decreto emitido pela OMS, que todos nós, durante esse período de pandemia, nós devemos usar máscara. Você chega no estabelecimento comercial, está lá estampado, lá proibido entrar sem o uso de máscara. Esse é um decreto, dentre outros decretos que foram estabelecidos durante esse tempo. E como eu disse, decreto estabelecidos por homens, desde que não choque, não vá de encontro aos princípios bíblicos, esses decretos devem ser cumpridos. Amém? Desde que não vá. É muito importante a gente fazer essa distinção aí, de aquilo que é imposto sobre nós, aquilo que é imposto, que nós devemos cumprir, desde que não vá ao encontro. E eu convido você, nessa manhã, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Nós vamos ver alguns decretos e o fim desses decretos. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1. Daniel 3, versículo 1. Um decreto humano, ele pode ser revogado, ele pode ser anulado. O decreto divino, ele permanece. O decreto divino, ele não muda, porque o nosso Deus não muda. A palavra do Senhor em Hebreus 13, 8, nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Os decretos de Deus não mudam. Os decretos humanos podem sim estar mudando a todo momento. E Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados, a sua largura de 6 côvados. Ele ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se príncipes, os governadores,
os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. E no versículo 10 diz assim: Tu, ó rei, fizeste um decreto, que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então o rei Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles os trouxeram, estes homens, perante o rei. Versículo 13. Vamos parar um pouquinho por aqui. Vamos contextualizar um pouco com a história. O livro de Daniel, ele começa relatando Judá foi tomada por Nabucodonosor. Judá foi tomada por Nabucodonosor e Nabucodonosor, ele foi um rei que não confessava o verdadeiro Deus como seu Deus, ele adorava outros deuses, um rei idólatra que era contrário à vontade do único e verdadeiro Deus. E o que acontece? Ele tomou Judá e ali ele levou consigo muitos homens, ele selecionou muitos homens e ele separou esses homens ali durante um período de tempo. E em meio a todos esses homens que o rei Nabucodonosor manteve em cativeiro, encontrava-se ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei, ele emitiu um decreto. Primeiro ele construiu uma imagem de ouro, uma estátua de ouro, e ele emitiu um decreto ali em Babilônia, que todos os povos, todos os reis, todos os governantes deveriam se prostrar, se curvar diante daquela imagem. E o que acontece? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego se encontrava em meio àquele povo que adorava outros deuses. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a tal decreto. Um decreto que chocou com aquilo que eles criam, com a fé e com aquilo que estava em seus corações. E eles foram de encontro. E alguns destes homens chegaram à presença do rei para relatar ao rei o que havia acontecido. Chegaram para o rei e falaram: Rei, estes homens precisam ser trazidos à tua presença, porque estes homens, eles negaram e eles não aceitaram o seu decreto e eles não adoraram. E o rei enfureceu-se naquele momento e diante do seu decreto, um decreto que até então ele achava que todos estavam acatando aquela ordem, chega aos seus ouvidos que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram. E ele manda chamá-los. E estão ali na presença do rei, e o rei mais uma vez questiona: vocês, ao som da trombeta, vocês irão se curvar. Vocês irão se curvar e irão adorar a imagem. Diante disso, se vocês negarem, se vocês optarem por não adorar, vocês serão lançados na fornalha de fogo.
vocês serão lançados na fornalha de fogo. Logo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não tiveram nem tempo. Nem tempo, e eu tenho certeza que não existia nenhuma dúvida no coração deles em relação ao decreto daquele rei. Não existia nenhuma dúvida, e eles não iam se vender, eles não iam deixar se corromper por estar no meio daquele povo, mas eles não deixaram se influenciar pelo decreto do rei, nem por aquele ambiente que ele se encontrava naquele momento, e eles se recusaram. E logo, falou: rei, a gente não vai nem lhe responder. A postura deles, a gente não vai nem lhe responder acerca do que você está propondo, acerca do que você está nos propondo. E logo aquele rei, diante daqueles governantes pelos quais trouxeram aqueles homens à presença do rei, o rei sentiu-se afrontado pela postura de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e logo o rei optou por lançá-los na fornalha de fogo. E naquele momento o rei disse: aqueça 7 vezes mais, aqueça 7 vezes mais e ata esses homens, amarra esses homens, prenda esses homens aí, aumenta o calor, aumenta o fogo, aumenta a temperatura e lance. O rei emitiu, decretou que os lançasse na fornalha de fogo. E a fornalha que tinha sido 7 vezes mais aquecida. Prontamente, eles não, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não emitiram nenhuma reação, não esboçaram nenhuma reação em relação àquele decreto do rei, porque eles criam no único e verdadeiro Deus. E logo eles disseram: amém, você vai nos lançar lá, mas nós cremos. Se Deus nos tirar, amém. Se Deus nos tirar, amém também. Mas nós não vamos nos vender. E aqueles homens foram carregados até ali e lançados naquela fornalha de fogo. Para você ter ideia, aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles morreram só de encostar para poder lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles homens foram queimados, morreram naquele momento ali, e chegou o relato diante do rei. Chegou o relato diante do rei, e o rei, no dia seguinte, o rei pôs-se aí naquela fornalha para saber o que estava acontecendo, e o rei ele mandou lançar 3 naquela fornalha, e ele se deparou com 4, porque o Senhor enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, diante de um decreto emitido por um rei, pelo qual os servos do Senhor não se curvaram, não se venderam, não se corromperam, e diante da ameaça da fornalha de fogo, eles criam, meus irmãos, eles criam no Deus que eles serviam, que é o único e verdadeiro Deus, o Deus ao qual nós servimos. Nós servimos, e o rei constatou, naquele exato momento, que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam intactos. Eles não tiveram nenhum tipo de, nem cheirar a fumaça, nem um cheiro da fumaça pegou naqueles homens, porque o Senhor era com eles naquele lugar. O Senhor estava com eles naquele lugar. E logo o rei reconheceu o poder do Senhor na vida deles, e o rei os honrou e os prosperou naquele lugar. O rei Nabucodonosor reconheceu que o único e verdadeiro Deus ao qual Sadraque, Mesaque e Abidnego serviam os livrou daquela fornalha, e o rei os prosperou. E mais na frente nós vamos nos deparar com uma situação semelhante. O rei Nabucodonosor, depois de um tempo, ele faleceu, e seu filho Belsazar veio assumir aquele trono, e ele se depara com uns sonhos perturbadores, uns sonhos que perturbou o seu espírito. E com o rei Nabucodonosor já havia acontecido, como vocês conhecem a história, já havia acontecido, o rei havia tido alguns sonhos, e o rei chamou os estudiosos daquela época, os magos e todas as pessoas que detinham conhecimento, para poder
estar interpretando aqueles sonhos, porque aquele sonho perturbava. Ele sabia no seu espírito que aquele sonho significava algo, mas ele estava inquieto, porque até então ele não conseguiu, ele não tinha o significado daqueles sonhos. O rei até então não tinha, e foi quando ele convocou aquele povo, até ameaçou os estudiosos, os magos, os feiticeiros da época para tentar interpretar, e assim, diante de ameaças, nenhum deles conseguiram, assim, tentaram de alguma forma, e ele, até que chegou a Daniel, Daniel se destacava, porque o Espírito Santo de Deus era com ele naquele lugar, tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque, Abidnego, o Espírito Santo na vida deles chamava a atenção daquele povo, eles estavam sempre em destaque, e o rei dos eunucos, que liderava os eunucos, o líder dos eunucos naquela época, foi chamado pelo rei, o rei pediu que trouxesse Daniel à sua presença, e Daniel Daniel interpretou os sonhos do rei. E Daniel, mais uma vez, ele toma um lugar de honra e de destaque naquele lugar. E mais na frente, a mesma coisa se repete com o filho de Nabucodonosor, Belsazar, que precisa de Daniel para que Daniel interprete os seus sonhos. Porque ele até então, sonhos que o atormentava e ele precisava saber. Daniel foi chamado, Daniel foi convocado, e Daniel interpretou aqueles sonhos. E o que acontece? Daniel foi honrado naquele lugar, mais uma vez Daniel foi honrado naquele lugar, e mais na frente, passa-se os anos, Daniel se depara com outro rei, e a gente vai ler Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio 6, desculpe, Daniel, porque a sigla aqui me confundiu. Daniel 6, a partir do versículo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas, o rei não tivesse nenhum dano. Então Daniel cresceu naquele lugar, Daniel alcançou um lugar de honra perante o rei, e aquilo ali despertou naquele povo, despertou naqueles governantes que estavam próximos de Daniel, e via o Senhor honrar Daniel naquele lugar, naquela terra estranha, despertou a ira, mas eles não encontravam em momento nenhum algo que pudesse comprometer Daniel, algo comprometedor na vida de Daniel. E esses reis, esses governantes, mais na frente, eles influenciaram o rei a emitir um decreto pelo qual, nós vamos ver aqui, Daniel 6:16. Então o rei ordenou, e eles trouxeram, eu adiantei um pouquinho aqui, vamos pegar o versículo, Daniel 6, versículos 6 e 7. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino e governadores e os príncipes e os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real, estabelecer um decreto e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o decreto. O rei Dário assinou aquele decreto por influência daqueles governantes. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, e com suas janelas abertas e sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se
sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças a Deus perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então, novamente, um outro decreto, em outro momento, emitido por um rei, um decreto que ia de encontro ao que Daniel cria, ia de encontro à fé de Daniel, ia de encontro à vontade de Deus para a vida de Daniel. Porque Daniel tinha o hábito ali de estar na presença do Senhor 3 vezes ao dia, 3 vezes por dia, e acredito eu que aqueles governantes já agiram de forma estratégica para poder pegar Daniel. Aquilo que eles achavam ser talvez uma fraqueza de Daniel, mas pelo contrário, era o que fortalecia Daniel, era estar na presença do Senhor. Era estar na presença do Senhor, e Daniel não se rendeu, Daniel não se curvou àquele decreto. Daniel não se... E ele ali com as suas janelas abertas ali, ele orava ao Senhor, falava com Deus como era de costume, porque aquele decreto ali de forma nenhuma o intimidaria, né? E continuando o texto aqui. Então estes homens se reuniram e se encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, o qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nenhum decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Daniel fazia aquela oração 3 vezes. Agora você imagine aquela situação. Eles queriam pegar Daniel, de alguma forma eles queriam intimidar Daniel naquilo que mais o fortalecia, naquilo que mais Daniel acreditava, naquilo que mais Daniel prezava, que era estar na presença do Senhor. Um decreto que vai de encontro à fé de Daniel, e assim, eu acredito que eles tinham certeza. Eles tramaram isso tudo porque eles tinham certeza que Daniel não ia se render. Daniel não ia se render. A fé de Daniel estava acima de qualquer coisa. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. O próprio rei estava incomodado com aquele decreto, no qual ele foi influenciado por aqueles governantes a emitir, mas ele mesmo foi contra a sua vontade. Então estes homens se reuniram diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou e eles trouxeram a Daniel. E os lançaram na cova do leão, na cova dos leões, como já havia sido proposto por aqueles homens. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. O teu Deus, o próprio rei, aquele povo cria no Deus pelo qual Daniel servia. O único e verdadeiro Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, esse Deus que tem poder de transformar um decreto de morte em decreto de vida, para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que de fato, verdadeiramente são filhos de Deus e fazem a sua vontade. Então o rei ordenou e trouxe Daniel lançado dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio à noite, jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele. E ele apartou-se dele o seu sono. Então aquela situação,
aquela situação tirou o sono, atormentava aquele rei ao ponto dele perder o sono, porque foi contrário à sua vontade. Foi contrário à sua vontade porque ele não via em Daniel nada que justificasse aquela situação. Ele não via em Daniel. Mas Daniel, servo temente a Deus, Daniel despertou. Como Deus vinha dando graça a Daniel diante de todo aquele povo, diante do rei, Daniel se colocou. Daniel foi colocado naquele lugar, em um lugar alto, né? E assim, como aquilo incomodava aquele povo, e por conta disso, por conta dessa situação, o rei acabou se rendendo acabou sendo influenciado por aqueles homens. Vamos ver aqui o versículo 19. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. Eu tenho certeza que o rei já sabia que ele não seria pego de surpresa. E quando ele chegou à cova, gritou com a voz angustiante por Daniel. O rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de te livrar dos leões? A pergunta do rei. Quando ele chegou à cova: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de livrar-te dos leões? Então Daniel disse ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Essa é a postura de Daniel. Essa era a postura de Daniel. E o rei enxergou. O rei desde antes já enxergou, e todo aquele povo já enxergava a presença do Senhor na vida de Daniel. A presença do Senhor na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E mais na frente, logo depois, o rei, depois daquele livramento, depois de Daniel sair da cova dos leões, o rei manda chamar todos aqueles homens, pelo qual planejou, arquitetou a morte de Daniel, algo contra a vida de Daniel. E o rei manda lançar aqueles homens, mesmo antes de chegar no fundo daquela cova, eles já foram mortos por aqueles leões, e Daniel mais uma vez triunfou. A presença do Senhor na vida deles. Então, decretos de mortes que foram liberados a favor da vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e mais na frente na vida de Daniel, o Senhor converteu aqueles decretos em decretos de bênção, em decretos de vida para a vida daqueles homens. Amém? E o que a gente aprende com essa lição? O que a gente aprende com essa palavra? O que a gente aprende com Daniel? O que a gente aprende com Sadraque, Mesaque e Abidnego? Que ele serviu e nós servimos ao único e verdadeiro Deus que pode nos livrar de qualquer decreto de morte, toda palavra proferida contra a sua vida, contra a minha vida. O Senhor pode anular essa palavra, só Ele tem o poder de anular, de quebrar tudo aquilo que foi estabelecido em um outro momento contra a sua vida, e o Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos dará a vitória, seja onde você estiver plantado, onde você estiver enfrentando qualquer dificuldade, qualquer cova, qualquer leão na sua vida, qualquer fornalha na sua vida, saiba que o Senhor tem poder para livrar você e te dar a vitória, te colocar em lugares altos e te honrar. Porque o nosso Deus, Ele governa sobre todo o reino, sobre todos os reinos, sobre todos os principados, sobre todas as potestades. O nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, digno de ser adorado, digno de ser louvado. E a palavra do Senhor já foi liberada para a sua vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Talvez você está vivendo nesse momento uma situação difícil, onde você não tem encontrado forças, mas saiba que no Senhor você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Você toma posse dessa palavra nessa manhã? Você toma posse dessa palavra nesse dia? Amém? Nesse momento nós vamos mais uma vez orar e pedir ao Senhor, pedir ao único e verdadeiro Deus, que essa palavra venha nos nortear,
Que a palavra do Senhor venha nos nortear e que o Senhor venha nos dar a vitória na terra estranha, no momento de luta, no momento de desânimo que você tem enfrentado. Porque, como eu li no início, como está escrito, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva, Senhor, e fala aos nossos corações, a Tua palavra que tem nos norteado, as nossas vidas nesses dias maus, nesses dias tão difíceis, Senhor, que temos passado, mas nós sabemos que essa vida aqui é mais passageira do que imaginamos. Nós sabemos que uma eternidade nos aguarda, Senhor, que uma eternidade nos aguarda. E nesse momento eu quero colocar diante do Senhor cada irmão que está assistindo essa live, cada irmão que está assistindo, que está ouvindo essa palavra nesse momento, que o Senhor possa ir de encontro a cada um e que o Senhor possa se revelar para cada um deles, de acordo com a sua necessidade, que o Senhor possa suprir as suas necessidades e que eles possam, Senhor, ser despertados para estar com o Senhor, para buscar o Senhor, para estar contigo, para ler a Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, é viva. A Bíblia é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor revelada a nós, e muitas vezes nós temos sofrido, como a Tua palavra diz, o povo perece por falta de conhecimento, e nós queremos, Pai, buscar em Ti a sabedoria necessária e a força necessária para tudo aquilo que estamos enfrentando e que vamos enfrentar. E sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor que nos abençoa. Nós sabemos que o Senhor tem uma bênção reservada para cada um de nós. Nós sabemos que a Tua palavra e a Tua palavra afirma que o Senhor tem promessa para a Tua igreja, o Senhor tem promessa para cada um de nós, e o Senhor tem decretos estabelecidos, e os Teus decretos são decretos de vida. Os Teus decretos são decretos de vida, Senhor. E mesmo que por algum momento nós recebemos decreto de morte, alguma sentença de morte, nós cremos que o Senhor tem poder para anular toda sentença de morte. E o Senhor, é o Senhor quem converte, é o Senhor quem muda. O Senhor quem transforma o deserto em manancial de água, Senhor. E assim nós cremos e nós tomamos posse. Nós tomamos posse da palavra do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós estamos chegando ao fim de mais um culto. E eu creio que essa palavra, de alguma forma, ela falou contigo. E eu desafio você mais uma vez. Mergulhe na palavra do Senhor, busque direção na palavra do Senhor, e Ele certamente irá te abençoar, abençoar a sua casa, a sua família. Tudo que você puser as suas mãos será abençoado. Amém? Que Deus os abençoe e vos dê uma semana abençoada, uma semana diferente, uma semana cheia da glória de Deus, que a presença do Senhor ela venha se manifestar durante todos os dias dessa semana na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, graça e paz. Aleluia.